O nosso entrevistado de hoje é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ministro, seja bem-vindo. Muito obrigada pela entrevista. Tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, Edilene. Boa tarde, Rita. Boa tarde, ministro. Nós estamos em Brasília e do estúdio em Belo Horizonte está conosco a economista e colunista de economia da Itatiaia, Rita Mundim. Rita, seja bem-vinda também. Nos dê a honra de fazer a primeira pergunta. Boa tarde a todos. Olha, obrigada pela honra. Antes de mais nada, eu queria parabenizar o ministro pelo trabalho que ele vem desenvolvendo à frente do Ministério. E como ontem nós tivemos a decisão de política monetária, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, a minha pergunta vai em cima do seguinte: hoje o mundo está de ressaca em cima da decisão de política monetária americana. Política monetária hoje lá, o Banco da Inglaterra subiu juros, subiram juros na Suíça, na Noruega, e por aqui nós estamos no fim de um ciclo de aperto e a bolsa está subindo, o dólar se desvalorizando em relação ao real, ou seja, como nós chegamos nesse ponto, ministro, na contramão, na bem-vinda contramão do mundo, e como que o senhor enxerga o Brasil daqui para frente com esse cenário mais duro para os países desenvolvidos? Olha, excelente pergunta, Rita, porque, na verdade, nós iniciamos o combate à inflação um pouco antes. Seguimos com reformas estruturais mesmo durante a pandemia. Então, nós pagamos pela guerra, somos uma geração que enfrentou de frente, vacinamos a população inteira, e começamos a fazer as reformas estruturais antes até dos outros países. Eles estão no final de um ciclo longo. O que está acontecendo lá, você descreveu muito bem, é o seguinte: a inflação está começando a subir lá. Então os bancos centrais estão subindo os juros, eles estão indo para um período de estagflação. É mais inflação e menos crescimento. E o Brasil, como você descreveu muito bem, está na contramão. O Brasil está vindo na outra direção. É como se ele estivesse num baile funk, 3 horas da manhã, todo mundo bêbado, tiro para todo lado. A polícia chegou agora lá. E nós, ao contrário, nós estávamos na clínica de reabilitação. Perdemos peso, fizemos tudo direitinho, paramos de fumar, paramos de beber, estamos chegando arrumadinho. Então o Brasil está agora com a inflação descendo. Toda hora você vê que é revista para baixo a inflação. Nós vamos ter a maior deflação trimestral da história. 3 meses seguidos de queda de inflação. Então os preços aqui estão começando a descer, a inflação descendo, e os juros já pararam de subir, preparando para descer logo lá na frente. Enquanto eles ainda estão subindo os juros lá fora. Então, realmente, o que nós estamos vendo à frente lá fora é confusão, inflação, crise, menos crescimento, até recessão, é o que se fala abertamente hoje nos Estados Unidos. O primeiro semestre nos Estados Unidos foi recessão, e a mesma coisa acontecendo na Europa. O Brasil, ao contrário. O Brasil, com a inflação descendo, os juros já não sobem mais, o crescimento aumentando. Veja o nosso desemprego. Era 15%, caiu para 14%, 13%, 10%, 9%. Até o final do ano nós devemos estar mergulhando em direção a 8%. Pela primeira vez, 100 milhões de brasileiros trabalhando. Brasil, a população, 98% da população vacinada, retorno seguro ao trabalho, atividade econômica todo mês a revista para cima. No início do ano, todo mundo prevendo uma recessão. De repente começou crescimento de mais meio, mais 1%, mais 2%. Já se fala hoje, já sabemos que 2,6%, 2,7% o Brasil já cresceu. E daqui até o fim do ano vem Black Friday, Copa do Mundo, Natal. Então o Brasil pode chegar a 3% de crescimento. O mundo está começando a afundar e o Brasil está subindo. O Brasil está melhorando. Ministro, para esse... Pode ir, Rita, por favor. Só uma complementação. E diante desse cenário, né, do mundo em recessão, né, ou com um crescimento bem menor do que o esperado no início do ano, e o Brasil ao contrário, como é que o Brasil se posiciona daqui para frente? Não, o Brasil é uma economia de dimensão continental. São só 5 grandes economias do mundo e o Brasil está dentro delas. Com mais de 100 milhões de habitantes, o Brasil tem mais de 200. Tem só 5 grandes economias no mundo com mais de 100 milhões de habitantes. O Brasil tem, por exemplo, o Canadá tem dimensão continental, é enorme, mas a população é pequena, a Austrália também. Com mais de 100 milhões de habitantes, com mais de 2 milhões e 500 mil quilômetros quadrados e com mais de $1 trilhão de PIB, tem só 5 no mundo. O Brasil é um dos 5 gigantes do mundo. É uma potência energética, uma potência digital, uma potência ambiental, uma potência alimentar.
Então, nós não precisamos ter medo dessa guerra lá fora. É claro que é muito ruim para o mundo a guerra, é ruim para todo mundo. Sobe o preço da comida, subiu o preço da energia, tudo isso é verdade. Mas nós mostramos força e resiliência em enfrentar a pandemia e já estamos enfrentando essa guerra. Essa guerra já tem agora 6, 7 meses, está seguindo a guerra lá fora e isso não travou o Brasil. O Brasil vai seguir melhorando, independente da guerra lá fora. Porque o que está acontecendo com a guerra? Todos os investimentos do mundo estão procurando um porto seguro. E como lá fora está a maior confusão, está uma confusão porque a inflação está subindo, porque está tendo recessão, porque está tendo guerra. E no Brasil é o contrário. Tem crescimento, a inflação está caindo, geração de emprego, o desemprego caindo, 100 milhões de brasileiros trabalhando, o PIB crescendo 3%. Então os investimentos vêm para o Brasil. E isso acontece. Nas duas grandes guerras mundiais, o grande país que se ergueu foram os Estados Unidos, para reconstruir a Europa em guerra. Ora, dessa vez, com essa desintegração de cadeia produtiva, essa briga, essa confusão que está lá fora, o Brasil está alimentando o mundo, o Brasil vai ser a segurança energética da Europa. O Brasil é o quarto maior mercado de penetração digital, todo mundo no Brasil tem esse smartphone, tem esse negocinho na mão aqui, nós votamos, nós transferimos dinheiro por Pix. Então o Brasil está entrando na reindustrialização 5.0. Energia renovável, energia barata, mundo verde digital. O Brasil é uma potência ambiental, é o mais verde do mundo. Então infelizmente, em meio a essa tragédia mundial que está acontecendo, a verdade é que o Brasil está emergindo como uma grande nação. Ministro, pela primeira vez desde 2013, o Brasil deve ter nesse ano um superávit primário, mas a previsão para o ano que vem é de um déficit. Como que o governo vai fazer? Qual que é o planejamento para um eventual segundo governo para poder manter o controle desses gastos públicos com tantas demandas, como, por exemplo, demanda de aumento de salário de servidor, demanda de manutenção no Auxílio Brasil no valor atual, entre outras demandas que podem fazer com que haja mais um furo no teto de gastos? Olha, nós fomos sempre muito conservadores. Sempre muito conservadores. Por exemplo, nós tínhamos previsto esse ano também um déficit e está dando um superávit, o primeiro superávit em 13 anos. Então a gente pode, nós conservadoramente estamos prevendo um ligeiro déficit para o ano que vem, mas temos muita esperança de que vai acontecer como sempre. A gente prevê o déficit e vê o superávit, a gente prevê o déficit e vê o superávit. Isso está acontecendo desde que a gente chegou aqui, porque nós somos muito conservadores. Então é muito interessante isso, porque é a primeira vez em 13 anos que acontece um superávit nos 3 níveis de governo. São 5.500 municípios, são 26 estados, um Distrito Federal, mais o governo federal e todo mundo no azul. E quem fez isso foi o governo federal, com a ajuda do Congresso, com a ajuda do Supremo, com a ajuda de todo mundo. Não é? Mas a grande verdade é que não foi de repente que por uma varinha mágica todo mundo ficou no azul. É porque nós repassamos recursos para o combate ao Covid, repassamos recursos para todo mundo e travamos as despesas. Travando as despesas e repassando os recursos, ficou todo mundo no azul. Os estados não conseguiam pagar 13º, estavam atrasados com os fornecedores, de repente está todo mundo bem. Então o governo federal realmente vacinou a população inteira, protegeu 68 milhões de brasileiros, dando renda básica para todo mundo, que virou hoje o Auxílio Brasil. Protegemos 11 milhões de empregos formais, primeira vez que 48% do crédito vai para pequena e média empresa. Turismo está voando, o setor de serviço voltou com força. Então o Brasil está vindo com tudo agora. Está realmente vindo com força a economia brasileira e nós não temos receio nenhum. Essa nossa estimativa é uma estimativa conservadora para o ano que vem, mas não temos nenhum receio. Aí quando você pergunta, e os reajustes? Os reajustes foram interrompidos, claro, durante 2 anos, todo mundo numa dificuldade, pessoas perdendo vidas, empresas fechando, houve muitas dificuldades antes da gente conseguir sair e atravessar essa guerra e sair vitoriosos, como nós estamos saindo agora. Então, durante esse período, os reajustes ficaram contidos. Agora, a partir do ano que vem, de uma forma moderada, começam os reajustes de novo. Até porque o desemprego está baixando rapidamente, é natural que quando acabe o desemprego,
os salários começam a subir de um lado, subir de outro, devagar, e a economia vai entrar no modo normal de funcionamento. Vamos retomar os ganhos de salários reais gradativamente, não tem problema nenhum. E nós temos tudo isso orçado. Você perguntou sobre o Auxílio Brasil, nós já aprovamos na Câmara, já está escrito lá, o projeto estava escrito, era o projeto de reforma tributária, um capítulo especial dele era, nós estávamos tributando os super ricos, são 60 mil pessoas que ganharam mais de 300 bilhões de reais e não pagaram imposto de renda. O sujeito não precisa ter vergonha de ser rico, agora tem vergonha de não pagar imposto. Então, nós já tínhamos orçado um pagamento de pelo menos 15%, daria 69 bilhões, e com isso nós pagaríamos tranquilamente os 52 bilhões desses R$200 a mais no Auxílio Brasil, para garantir que ficam em 600. Então, isso aí não causa perturbação nenhuma na nossa programação orçamentária. Então é daí que vem o recurso para manter o Auxílio Brasil em R$600. Para manter o auxílio. Então, os brasileiros podem saber o seguinte, são 18 milhões de famílias, em média com 3 pessoas, então são 54 milhões de brasileiros, os mais frágeis. Nunca se transferiu tanta renda para os mais vulneráveis, para os brasileiros mais frágeis. 54 milhões de brasileiros estão recebendo 3 vezes mais do que recebiam antes do Covid chegar aqui. Então, quando era na época de Bolsa Família, dessas coisas, era R$180. Nós estamos pagando R$600, é 3 vezes mais. E a cobertura se ampliou bastante, agora são 54 milhões de brasileiros, são 18 milhões de famílias, quase 20 milhões de famílias. Isso por si vai manter o consumo, a garantia de consumo, o povo mais vulnerável, essa população mais frágil, toda tem um poder de compra garantido. Eles podem ir para o supermercado, podem comprar alimentos, porque esses R$600 estão garantidos. E isso é um aumento, nós triplicamos essa ajuda em relação ao que eram os programas sociais antigos. Nós estamos transferindo agora 1,5% do PIB. Antes era 0,4% do PIB só. Agora é 3 vezes mais, justamente para garantir que os mais frágeis continuem mantendo o seu padrão de vida. Ministro, existe uma carteira aí, já contratada, né, de cerca de 900 bilhões, que garante muito investimento para o país nos próximos anos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa mudança no modelo, desse protagonismo do setor privado na condução do desenvolvimento do Brasil. Perfeito, Rita, perfeito. Nós trocamos justamente o eixo de crescimento. Antigamente, as empresas estatais davam um prejuízo de 20 bilhões por ano, agora estão dando um lucro de 180 bilhões. Antigamente, todo o crescimento era baseado em investimento público que foi se esgotando exatamente por desvio de recursos, por aparelhamento político, por mau usos desses recursos. Então, o que aconteceu foi o seguinte, ao longo dos últimos 30 anos, o investimento público veio caindo de 8% para 7%, para 6%, para 5%, 4%, 3%, 2%, 1%. Agora está em 0,5%, está em menos de 0,5%, está 0,4%. Então, esse foi o esgotamento dessa máquina pública, porque quebraram o Estado brasileiro. Os governos anteriores desviaram recursos, investiram mal esses recursos, aparelharam, usaram com proteções políticas e amigos, transferências para campeões nacionais. Então, quebraram o Estado brasileiro. E nós, quando começamos a soerguer o Estado brasileiro, se abateu sobre nós essa terrível crise sanitária. Aí quebrou de novo. O Brasil estava no chão quando nós começamos a levantar, derrubar o Brasil de novo. Mas o Brasil é tão forte, o povo é tão valente, tão resiliente, que nós já estamos em pé de novo e já estamos correndo. Já vamos correr 3%, 4,5% ano passado, 3% esse ano. E como disse você, como é que nós vamos sustentar 3% de novo o ano que vem? Já com a carteira de investimentos contratadas agora em cima do setor privado. Em vez do governo fazer chapa de aço com prejuízo, petróleo com prejuízo, setor elétrico com prejuízo, fundo de pensão com prejuízo, estatal com prejuízo para todo lado, nós recuperamos essas empresas, começamos a privatizar essas empresas, pegamos esses recursos e estamos justamente transferindo para os mais frágeis,
nós estamos devolvendo ao povo brasileiro os recursos que eram do povo brasileiro, em vez disso ser desviado na má política, na corrupção. Então, o que está acontecendo agora é o seguinte: quem está olhando para o investimento público está falando assim, olha, está caindo, o Brasil não vai crescer. Só que isso é um erro. Por isso que eles estão errando todas as previsões. O Brasil vai cair 10%, caiu 3%. O Brasil vai ficar em depressão, voltou, bateu no fundo e voltou rápido. O Brasil não vai crescer, cresceu o ano passado 4,5%, vai crescer 3% esse ano, vai crescer de novo. Exatamente pelas reformas que você falou, por essa carteira de investimento já contratada. Vou te dar um exemplo. Quando você privatiza, por exemplo, a SEDAI, 100 milhões de brasileiros estavam sem acesso a esgoto. Esgoto em céu aberto. E 35 milhões de brasileiros estavam sem água corrente. Aí nós privatizamos uma SEDAI. E o investimento para fazer isso era um investimento de 8, 9 bilhões, que era o orçamento do ministério, por exemplo, que cuida disso, saneamento. Tinha lá 8, 9 bilhões. Só a privatização de uma empresa de um estado, que é a SEDAI, lá no Rio de Janeiro, mobilizou 50 bilhões, 6 vezes e meia mais. Então, esses investimentos do setor privado estão vindo para saneamento, iluminação pública, transportes, por exemplo, ferrovias, rodovias, aeroportos, portos. Tudo isso está encomendado, 5G, telecomunicações, petróleo, gás natural. Então tem 900 bilhões entrando em investimentos privados. Ao mesmo tempo, nós vamos recuperar a capacidade de investimento também do setor público. Porque quando você vende uma estatal, você recebe aquele dinheiro. Por exemplo, vendemos a Eletrobras. Recebemos 34 bilhões para o governo federal, botamos mais 5 bilhões de programa nuclear, ao mesmo tempo mais 8 bilhões de revitalização do Rio São Francisco. Então, dinheiro o Brasil tem, recurso o Brasil tem, só que eram mal usados. E a maior prova de que nós estamos usando esses recursos bem é que nós enfrentamos 2 guerras mundiais, uma que foi o Covid, e agora essa guerra de Ucrânia com a Rússia, que na verdade é a invasão da Ucrânia pela Rússia, fez subir o preço dos alimentos, fez o preço subir de energia, e nós estamos justamente protegendo os mais frágeis, triplicando o Auxílio Brasil, levando de 200, que era, para 600, justamente com esses recursos que nós estamos mobilizando. Tanto que a dívida do Brasil, que era 76%, 77% do PIB, está no mesmo patamar. Ou seja, nós enfrentamos 2 guerras, estamos vencendo as 2 guerras, e não estamos nos endividando. Nós mesmos é que estamos pagando com esses recursos que antes eram desviados. Ministro, dos investimentos contratados, o que tem ajudado a puxar o PIB é principalmente o marco do saneamento, e quais são as perspectivas dos próximos investimentos a serem feitos nessa área? Na verdade, o Brasil tem uma força muito grande na área de minas e energia. Então, petróleo, gás natural, energia eólica, tudo isso está bastante à frente em termos de volume de investimento. Logo depois vem saneamento também, com muito investimento. E depois vem, então, 5G, por exemplo. Nós vamos ter todas as escolas do Brasil ligadas por 5G. Em quanto tempo? Isso é um projeto de anos, né? São investimentos em torno de 40, 50 bilhões aí nos próximos anos. Mas está tudo entrando já em operação. Você vê, várias capitais já estão com 5G, mas a ideia é levar isso aos rincões mais profundos do Brasil. Toda cidade brasileira vai ter, pode ser uma cidade pequenininha, 5G vai chegar lá e os alunos das escolas vão ter o 5G lá, vão ter internet lá e vão poder se conectar nessa rede global. Bom, ministro, agora vamos para o agro, né? O agro tão forte, crescendo aí, batendo recordes, mas, ao mesmo tempo, o Brasil vem sendo criticado, às vezes, pela sua posição em termos de meio ambiente. Como que o senhor enxerga as críticas e como que o senhor vê o futuro do agro? No início havia muita incompreensão, sabe, Rita, porque havia uma disputa política muito grande aqui dentro, né? Porque tinha invasão de terra, tinha uma porção de coisa que perturbava a produção agrícola. E aí o presidente justamente começou a proteger a produção agrícola brasileira, os agricultores, o agronegócio. E isso chegava lá fora, quem perdeu as eleições aqui dentro ia falar mal do Brasil lá fora.
Chegava lá fora e dizia, olha, os agricultores brasileiros estão destruindo a floresta amazônica, os agricultores brasileiros... Quando a gente sabe que isso é mentira, isso não é verdade. Quem destrói ou derruba é o desmatamento ilegal. Você vê que aquele crime que teve terrível lá na Amazônia, quando assassinaram um inglês, na mesma hora apareceram os criminosos, eles mesmos levaram lá, eles tinham decomposto o corpo, decapitado a pessoa, tudo esquartejado o corpo, e escondido lá no meio da floresta. Na mesma hora eles voltaram, mostraram onde é que estava tudo. Por que isso? Porque estava atrapalhando os negócios ilegais. O tráfico de drogas, o tráfico de armas, a bandidagem, o desmatamento ilegal, o roubo de madeira. Então a bandidagem toda devolveu na mesma hora, esclareceu rápido, porque eles ficaram com medo da imprensa mundial entrar na floresta e descobrir o que eles estão fazendo lá. Então boa parte desses malfeitos que são perpetrados lá, que são feitos lá no meio da floresta, ele joga a conta no governo, quando na verdade é o contrário. O governo está tentando reduzir esse mal. Então lá fora, as primeiras impressões a respeito do Brasil eram ruins, porque os próprios brasileiros que perderam eleição aqui foram falar mal do Brasil lá fora, como estão falando mal até hoje. O presidente ia falar ontem na ONU, anteontem na ONU, estavam projetando figuras do presidente lá fora, sabotando a imagem do Brasil, falando mal do Brasil na ONU. Né? Então, de uma falta de patriotismo, a sabotagem é um absurdo. São inimigos do país, não estão ajudando o país. Não é? Então, essa imagem ruim lá fora existia no início, mas eles foram percebendo aos poucos que, na verdade, o Brasil está se esforçando para consertar esses problemas todos. E, mais importante ainda, o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. É a maior produtividade agrícola. Nós temos aqui uma produção agrícola que está ajudando o mundo inteiro a sobreviver essa guerra e toda essa crise que aconteceu humanitária também. Ao mesmo tempo, a segurança, a energia de segurança, energia barata para a Europa, agora que a Rússia é que fornecer 40% do gás para a Europa. Agora que eles estão em guerra, a Europa percebeu que, em vez de ficar jogando pedra no Brasil, tinha que se aliar ao Brasil e investir no Brasil para produzir mais energia eólica, energia solar e fazer essa transição da economia cinza para a economia verde. O Brasil é um gigante verde, é um gigante ambiental. Então eles estão nos respeitando muito, estão percebendo que, na verdade, o Brasil ajudou o mundo a ficar verde. Nós somos um dos únicos países que tem ainda 66%, 67% das matas nativas preservadas. E a nossa agricultura não precisa derrubar árvores para crescer. Ao contrário, nós temos aumentado a produtividade. Ninguém está derrubando a Amazônia para plantar, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que estão roubando madeira, estão fazendo tráfico de droga, de armas lá na Amazônia. E isso nós vamos atacar também, temos atacado. Triplicamos a verba para combater o desmatamento, estamos tentando de toda forma fazer essa luta. Então eu digo que hoje existe muita compreensão e existe muita percepção de que o Brasil é parceiro, é amigo, é verde, é companheiro, quer dar comida para o mundo, quer abastecer o mundo também com energia e vai emergir como uma grande nação. Nós somos uma grande nação. Isso é importante, essa consciência está cada vez mais clara. Ministro, pelo que o senhor disse, o Brasil tem avançado bastante no alinhamento com a agenda internacional, inclusive o que atrai investimentos estrangeiros para o Brasil. O que o senhor acha que ainda falta? O que seria um próximo passo para esse alinhamento ficar ainda mais afinado? Nós temos várias iniciativas, a pergunta é ótima, porque, por exemplo, os governos anteriores, o governo que tinha feito mais acordos internacionais, tinha feito 4. Nós já fizemos 15 e seguimos fazendo. Semana passada foi com os americanos para facilitar o fluxo de cargas de um lado e de outro. Essa semana fizemos com a Polônia um acordo de tributação. Antes do fim do ano vamos fazer com o Reino Unido. O Brasil está em primeiro lugar na corrida para ter acesso à Organização de Países Avançados, que é a OCDE. O Brasil está em primeiro lugar, é quem preencheu o maior número de requisitos para ser promovido para o clube das grandes economias do mundo. E isso é importante, porque aí nós temos que
fazer as mesmas práticas de tributos, fazer as mesmas práticas, porque o Brasil virou um manicômio tributário. Os impostos aqui são absurdos, são impostos demais. Por isso que vocês estão vendo que nós estamos reduzindo os impostos. Reduzimos ICMS sobre transporte, sobre telecomunicações, sobre combustíveis, sobre conta de eletricidade. Reduzimos agora o IPI também 35%. Então nós estamos reduzindo os impostos, entrando para esse clube de economias avançadas. Isso vai facilitar muito a entrada desses investimentos. Então, além de todos os investimentos, 900 bilhões que a Rita falou, que nós já temos contratados, isso vai gerar crescimento, emprego, renda para todo mundo nos próximos anos. Além disso, tem agora uma nova onda de investimentos que vem à medida que a gente vai fechando esses grandes acordos internacionais, fazendo a reforma tributária, simplificando os impostos, seguindo essa linha que nós estamos seguindo. Aproveitando. Pode continuar, por favor. Não, basicamente seguindo a linha que nós estamos seguindo. O Brasil está no caminho da prosperidade. Vocês podem ver que a América Latina está desmanchando. Os nossos vizinhos estão desmanchando. Milhões de venezuelanos fugindo a pé. Saíram mais de 4 milhões, 5 milhões de venezuelanos já da Venezuela. O Brasil estava recebendo aí 1.000, 2.000 por dia. Agora que já caiu bastante, são 100, 100 e poucos por dia, até hoje recebendo. Pessoas com 15, 20 quilos a menos do que o peso normal dessa idade, e todo mundo fugindo a pé em busca de comida, querendo alimentos, vindo para o Brasil. Agora é a Argentina que está com um problema enorme, indo para hiperinflação, 80%, 90% de inflação. Então está uma confusão no mundo, todo mundo desmanchando, e o Brasil em pé, firme, avançando. Não acreditem nas narrativas políticas, essa barulheira aí, todo mundo ano de eleição, fica todo mundo maluco, começa a mentir. Aliás, tem gente mentindo já há 3, 4 anos, não é nem só no ano de eleição, não. Isso é uma mentirada geral aí. Agora, a verdade é o seguinte, observe o que está acontecendo. Nós enfrentamos 2 guerras, e estamos em pé, e estamos avançando, e criando emprego. Estádio de futebol cheio, estou vendo aí Rádio Itatiaia. Eu escutei muito jogo desde menino, 10 anos de idade, 11 anos de idade, Atlético e Cruzeiro, Democrata, Pedro Leopoldo, 7 Lagoas, 7 de setembro, o estádio de Independência era do 7 de setembro naquela época. Cansei de escutar jogo na Rádio Itatiaia. Eu passei minha vida quase toda aí em Belo Horizonte, casei em Belo Horizonte, meus irmãos nasceram em Belo Horizonte, vivi muitos anos aí, então... eu vejo os estádios cheios. O Cruzeiro acabou de subir agora, né? Subiu, foi classificado. O Galo continua firme, o Cruzeiro entrou, o América já tinha subido no ano passado. E você vê os estádios cheios, serviço bombando. O Brasil está voando de novo. Nós estamos fortes, estamos firmes. Tem guerra, tem barulho, está chovendo lá fora, mas nós estamos protegidos aqui dentro. Ministro, aproveitando o gancho, que eu sei que Rita deve perguntar de reforma tributária daqui a pouco, o senhor falou da redução do ICMS, do teto do ICMS, isso causou, assim, um burburinho nos estados, os governadores reclamam de queda de arrecadação. Qual que é o plano do governo para o próximo ano em relação a isso? Mantém o teto do ICMS? Como é que vai ser? Aliás, é importante isso, né? Vocês verem o seguinte, nós transferimos uns 150 bilhões para estados e municípios, além dos fundos de participação, que são recursos também para estados e municípios, assim, 2 bilhões para o sistema de assistência social, de saúde, eram mais ou menos 18 bilhões para o fundo de participação de estados e municípios, que a arrecadação dos estados e municípios está caindo, mas nós mantivemos, apesar de nós também estarmos perdendo a arrecadação, nós mantivemos a ajuda para estados e municípios justamente durante esse combate à pandemia. O transporte público não podia parar. Os ônibus estavam vazios, todo mundo em casa, mas se você passasse mal e precisasse ir para o hospital, tinha que passar um ônibus na sua casa. E você poder sair e pegar o seu ônibus. Então nós mantivemos tudo em operação, transferimos dinheiro para estados e municípios, fizemos tudo direitinho. E a arrecadação subindo fortemente agora. Subiu o preço do petróleo, subiu tudo, a arrecadação subindo. Os estados nunca tiveram tanto dinheiro, pagaram o 13º, pagaram o fornecedor, todo mundo. Enxurrada de dinheiro, botaram tudo em dia e começaram a já dar aumento de salário para os funcionários, tudo bem. Ora, o governo federal falou, eu prefiro, em vez de dar aumento para todo mundo, eu prefiro compartilhar com a população inteira, não só com o funcionalismo público, vou compartilhar com a população inteira, vou baixar os impostos, porque aí todo mundo...
E o funcionário público também vai comprar tudo mais barato se cair o ICMS, se cair IPI, gasolina já está barata, óleo diesel está baixando, a comida começou a baixar agora, pela primeira vez agora começou a descer preço de comida também. Então, as coisas estão melhorando, está tudo descendo. Aí a gente pede aos governadores, o Congresso foi lá e aprovou a redução dos impostos. Aí os governadores, não, eu quero meu dinheiro. Fala, não, peraí. Vocês estão há 30 ou 40 anos arrecadando mais, subindo, essa máquina pública subindo o tempo inteiro. Nós não. Nós queremos ao contrário. Nós queremos justamente que vocês, o Estado brasileiro é o Estado social, vamos dar recursos para os mais frágeis, vamos proteger os mais frágeis e não inchar a máquina. Então nós realmente estamos na outra ponta. E aí começou uma disputa com estados e municípios, mas o Supremo entrou lá, vai checar, vai chegar no fim do ano, eles vão ver se os estados estão sem dinheiro. Na verdade, está todo mundo fazendo caixa em cima da multa, está todo mundo com recurso, está todo mundo com caixa cheio, estão fazendo investimento, dando aumento de salário. Então não procede a reclamação de que nós estaríamos tirando o recurso dele. Não é nada disso. O que nós estamos fazendo é, em vez de inchar tanto assim os recursos que você tem à disposição, vamos compartilhar um pouco com a população brasileira? Vamos distribuir um pouco para a população brasileira, em vez de ficar só justamente com nós de governo, nos 3 níveis de governo? Aliás, uma boa questão, porque você usou a expressão teto também, e teto é uma palavra interessante pelo seguinte, porque o teto de gastos foi muito mal construído. E aí eles ficam falando, vocês furaram o teto. Ora, vou fazer a primeira pergunta. O teto foi construído justamente para o governo não inchar muito. Aí nós começamos a extrair petróleo do chão, estava parada a extração de petróleo já há 8 anos. Aí nós fizemos a cessão onerosa, que é um acordo com os estados e municípios, para retomar a retirada de petróleo do chão. Aí fizemos o acordo, tiramos 90 bilhões do chão. Podíamos ter ficado 90 bilhões com o governo federal. Mas falamos, não, vamos dar dinheiro para os estados e municípios, vamos passar 20 bilhões para os estados e municípios. Então, o teto era mal construído. O teto era para o governo federal não crescer. Eu queria diminuir o governo federal. Em vez dele ficar com 90 bilhões, ele vai ficar só com 70. Então, nós fizemos uma flexibilização do teto para transferir dinheiro para os estados e municípios, que era a nossa prática, a nossa filosofia. A nossa filosofia é exatamente assim. Onde é que o povo vive? No governo federal ou nos estados e municípios? Eles vivem nos estados e municípios. Então vamos transferir dinheiro, saúde, saneamento, transporte público. Vamos dar o dinheiro para eles. Aí todo mundo, furou o teto. Claro, um teto mal construído. Um teto que eu quero diminuir em vez de crescer. Então ele foi mal construído. Tem que ter um jeito. É como se fosse o seguinte, tudo bem, tem o teto, mas precisa de uma chaminé ali para poder fazer sair a fumaça, por exemplo. Então, foi o primeiro furo do teto, foi 2019. Aí 2020, Covid chega ao Brasil. 68 milhões de pessoas ameaçadas, não é? Os mais vulneráveis, todo mundo ameaçado. Ninguém conhecia o vírus. Começamos a procurar vacina, correndo de um lado para o outro e tal. Transferimos dinheiro para a população. Furou o teto de novo. Claro, nós vamos deixar a população brasileira morrer? Nós temos teto, mas não somos burros, né? Então, abre o teto aí de novo, abre a chaminé de novo, gasta um pouquinho mais, fecha a chaminé a segunda vez, segundo ano. Aí chega no 3º ano. Aí o judiciário manda a gente pagar os tais precatórios. Tem que pagar 90 bilhões. O teto era 90. Só de pagar o precatório, já acabou o dinheiro. O Brasil vai parar, vai ficar todo mundo com fome, sem merenda escolar, sem nada, ou você abre o teto de novo. Então, o teto foi mal construído. Para transferir dinheiro para estados e municípios. Durante a crise do Covid eu não podia. Para transferir o dinheiro do petróleo para estados e municípios eu não podia furar o teto. Para pagar o judiciário eu não podia. Então foi um teto mal construído. Então o que nós estamos fazendo? Consertando o teto. Nós vamos reparar esse teto para o teto atingir seus objetivos corretamente. Não deixar o governo federal inchar. Ponto. Agora, se tiver uma calamidade pública, uma guerra, qualquer coisa assim, tudo bem. A maior prova da nossa austeridade, da nossa responsabilidade, ao contrário de todo esse discurso populista, esse discurso furado, essa mentirada que estão falando aí, é exatamente que o déficit era 2% do PIB quando a gente chegou. Caiu para 1%, a doença chegou, nós fomos para 10,5%, o ano passado já era meio e esse ano já é superávit. Então, nós tivemos responsabilidade fiscal. O teto cumpriu seu objetivo, não deixou a máquina inchar. Mas toda regra tem exceções.
As exceções foram justamente ajudar a população brasileira ou transferir dinheiro para os estados e municípios, que é onde a população vive. Ministro, e essa fórmula para que o teto de gastos seja mantido sem que haja esses furos em situação de exceção, uma fórmula que depende de algum ajuste político na letra da lei? Olha, isso, na verdade, seria o seguinte, quer dizer, já está na lei, nós já botamos a lei de calamidade pública, ou a cláusula de calamidade pública, se tiver um desastre, um dia, uma outra guerra, já tem lá uma cláusula. Nós botamos gatilhos fiscais que já estão na Constituição também. Qualquer cidade começar a gastar muito, tem uma trava, se ela chegar a 95% da receita, porque o objetivo é evitar que o Estado gaste o dinheiro todo com ele mesmo, né? O Estado existe para fazer educação, saúde. Se eles gastam tudo com salário para eles mesmos, a gente tem que travar o salário deles um tempo. Então, isso que nós tínhamos feito, isso agora é lei, está na Constituição para todos os estados. Se Muriaé, amanhã, Montes Claros, fizer algum abuso, gastar demais, ele tem uma trava automática que manda tomar cuidado, juntar um dinheirinho, porque afinal de contas tem que fazer policiamento, segurança pública, saúde, educação. Não é só para todo mundo ficar se alimentando com esse dinheiro e não atender as suas finalidades. Ô ministro, só pegando esse gancho aí, para acabar de arrumar a casa, né? Então está faltando a reforma tributária e administrativa. Sim. Como que o senhor vê isso para um próximo governo aí? Porque aí acaba de arrumar a coisa. Olha, nós temos chance, nós estamos seguindo com as reformas, né? Você está vendo que hoje mesmo nós soltamos a isenção de impostos para os investidores que vêm de fora, para justamente financiar esses 900 bilhões que vem aí de crescimento econômico, para investimento, para ajudar o nosso crescimento econômico. Hoje nós fizemos isso. Como eu disse, fizemos 2 ou 3 mudanças nos impostos. Ontem mesmo recebemos agora o plano para a privatização do Porto de Santos, que nós vamos tentar fazer ainda esse ano. Tem aeroportos ainda sendo vendidos também. Nós seguimos trabalhando. Podemos fazer ainda esse ano a reforma administrativa e essa parte da tributária, que teremos que fazer para poder garantir os R$600, para garantir os R$200 adicionais. Então, nós estamos com a agenda de reforma. Aqui a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, faça sol, faça chuva. Aqui não tem negócio de ficar parado, não. Aqui é trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Então, tem a reforma tributária. Poderíamos fazer uma parte importante da reforma tributária esse ano ainda, porque já foi aprovado na Câmara. Basta acertar um pedaço no Congresso. O senhor está otimista? Estou otimista, claro que estou otimista. Nós estamos trabalhando firme, nós não temos nem tempo para pensar no pessoal que fica jogando pedra, no pessoal que fica xingando, no pessoal que perde tempo sabotando o país. Nós não temos nem olhando para eles. Nós seguimos trabalhando. Ô ministro, a tributação sobre dividendos faz parte praticamente da agenda de todos os candidatos e não foi, né? Foi aprovada na Câmara e não passou no Senado. Pois é, Rita, você vê, né? Tem 40 anos que o super rico não paga imposto no Brasil. 40 anos que eles não pagam. Aí a gente vai, aprova na Câmara, todo mundo animado, foi difícil, mas a gente conseguiu avançar, entrou na agenda agora de tudo que é candidato. Você acha que o Senado vai fazer o quê daqui até o fim do ano? Vai ter que ajudar, né? Vai ter que ajudar, porque se todos os candidatos querem fazer, e a Câmara já aprovou, o Senado vai ter que andar também. Eu acredito muito no Brasil por isso, porque as democracias têm suas instituições, tem sempre essa brigalhada toda, barulheira. É o que eu sempre falei, faz um barulho danado, mas está entregando. Faz barulho, mas está entregando, entendeu? E a manutenção do auxílio em R$600 depende dessa aprovação? Isso aí é a garantia, né? Isso é a garantia. Tanto que o Senado todo está cheio, todo mundo vai ser unanimidade. Quem é que vai votar contra? Quem é que vai votar contra? Manter os R$600 para os justamente os mais vulneráveis. A guerra está seguindo ainda. Vocês viram que a Rússia agora está falando em arma nuclear, está uma confusão danada lá. Então, nós vamos seguir. O Brasil tem rumo, o Brasil é forte, o Brasil está em pé, nós estamos crescendo. Enquanto eles estão fazendo guerra lá, nós estamos jogando futebol aqui, nós estamos seguindo nossa vida, alimentando o mundo, produzindo energia, preservando a nossa natureza, a agricultura avançando, todo o setor de energia avançando, e como você falou também do setor agrícola, vamos falar também da agroindústria. Daí a importância da redução dos IPIs, tudo isso, porque o país que tem os recursos naturais que o Brasil tem, ele tem que se reindustrializar.
Nós desindustrializamos o Brasil. Os governos passados deixaram o Brasil ser desindustrializado. É um absurdo. Falando aí de Minas, Juiz de Fora era Manchester Mineira, tinha fábrica têxtil, tinha café, tinha tudo aí. Né? Então, o Brasil era uma potência industrial, Minas Gerais tinha grandes indústrias, continua tendo, mas nós fomos desindustrializados ao longo do tempo. Então, o que nós temos que fazer? Energia barata, de um lado, reduzir os impostos, melhorar todo o que a gente chama de custo Brasil, reduzir o custo Brasil, que é o seguinte: o Brasil roda todo em cima só de rodovia. Nós precisamos de ferrovias, nós precisamos de hidrovias, nós precisamos de também transporte aéreo mais rápido, cabotagem, 8.500 quilômetros de costa, precisamos de cabotagem. O minério de Minas Gerais vai para a China, vira aço e chega no Nordeste 40% mais barato do que se ele for lá para o Rio Grande do Sul, vira aço, e depois subir por cabotagem até o Nordeste, chega mais caro. Isso é um absurdo. Por que é isso? Porque o Brasil é muito eficiente dentro da fábrica, ou dentro da mina de mineração. Saiu de lá de dentro, começa a esbarrar no IPI, PIS/COFINS, ICMS, destrói a competitividade da indústria brasileira. Então é um país que tem tudo, e aí tem que mandar para fora para industrializar e voltar para o Brasil. Isso é uma piada, isso é incompetência, isso é mau uso de recursos, isso são tributos mal desenhados, entendeu? Então isso tudo está justamente na mira dessa reforma tributária, que está desenhada nos moldes que esses países ricos já fazem. Nós queremos ir naquela direção. São os impostos como são lá na OCDE, como eles são feitos lá fora. Ministro, muito obrigada pela entrevista. Olha, obrigado a vocês. Um abraço para todos os mineiros, nossos amigos aí de Rádio Itatiaia. Já escutei muito, e era radinho de pilha naquela época, sabe? Era um radinho pequenininho. Eu ficava escutando, às vezes na hora do gol caía a transmissão e você ficava desesperado para a rádio voltar logo para você ver se foi gol ou não foi gol. A bola bateu na trave, saiu. Então, um abraço para todos vocês. A Itatiaia agora é uma potência em todas as áreas, né? Antigamente sempre foi uma potência no futebol. Agora é tudo, é política, futebol, costumes, está tudo bem. E é um prazer muito grande estar também com a minha amiga Rita, que eu conheço já de algum tempo. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem. E hoje eu tive o prazer também de estar aqui com a Edilene. Sou eu. Ô, ministro, eu estou com a curiosidade. Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente, você estava ouvindo gol de quem? Eu escutava, era gol de todo mundo, que a Itatiaia fazia. A Itatiaia teve uma vez, até que eu vou só terminar, não vou falar a palavra final, mas teve uma vez que eu estava escutando. Era Atlético e Vila Nova, no alçapão do Bonfim, a bola picando da área, aquela confusão, chuta para cá, chuta para lá. O locutor era o Cafunga. E aí, de repente, bola para cá, bota para lá, ele, de repente, pelo amor de Deus, aí falou um palavrão, e aí outro palavrão, na área do Vila. Eu não posso falar o palavrão que ele falou, né, porque hoje está tudo politicamente mais controlado, mas ele falou quase que um PQP na área do Vila, uma confusão total, aí de repente bateu na trave, voltou, vai chutar, aí sumiu o som. Quando voltou o som, ele estava xingando, PQP, então parece que não foi gol. Parece que não foi gol. É a lembrança que eu tenho daquele momento. Tá certo. Mas no caso era Atlético e Vila Nova. Então, estamos diante de um torcedor do Galo. Não. Eu sou Flamengo desde criança. Ixi, então um flamenguista, ele tem simpatia. Eu tinha simpatia pelo Cruzeiro do Tostão, de Seu Lopes, daquela turma toda. Naquela época, a torcida do Atlético era 90% de Belo Horizonte. O Cruzeiro era 10%. Eu tomei um susto quando eu voltei recentemente lá e eu vi que estava quase pau a pau, era do mesmo tamanho, as duas torcidas estavam do mesmo tamanho. E o América, que era decacampeão, a torcida era pequenininha, quase não existia. E ela continua pequenininha, né? A do América continua pequenininha. Por isso que todo mundo, por isso que Atlético e América, os cruzeirenses torcem para o América, e Atlético e Cruzeiro, os galos, os atleticanos torcem para o América também, né?
É isso aí, ministro. Obrigada. Então é isso aí. mais uma Abração para vez. todo mundo aí de Minas. Vamos em frente. Viva o Brasil. O Brasil é forte. Está em pé e nós vamos vencer. Rita, muito obrigada, viu, pela participação, pela parceria. Obrigada, Edilene. Um abraço a todos.